estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender, certo? E os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje: o caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis de cor, borracha, lápis de escrever, cola, uma foto da sua família. Ah, professora, eu não tenho foto da minha família. Pode fazer um desenho, mas um desenho que mostre a sua família. E uma régua. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá. Na aula passada nós fizemos uma revisão das aulas anteriores. Vamos recordar? A Vivi veio nos lembrar do que nós falamos. Os modos de comunicação são recursos que possibilitam a transmissão e a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Outro tema que nós recordamos foi modos de locomoção. Modos de locomoção são os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para o outro. Lembra que a professora falou? Toda vez que a gente pensar em modos de locomoção, não quer dizer só o nosso modo de locomoção, mas também de mercadorias e de cargas. Então, de pessoas, mercadorias e cargas. E também vimos os modos de locomoção pela terra, chamados também de terrestre, os modos de locomoção pela água, os aquáticos, e os modos de locomoção pelo ar, aéreos. E a Vivi veio lembrar mais um tema que nós estudamos na aula. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária. Diferentes tipos de comidas de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. E vocês lembram o que é culinária? Culinária é a arte de cozinhar. E aqui no Brasil nós tivemos influências de vários povos de vários países. Vamos recordar alguns pratos?
beiju, né, que é feito de milho, que é uma influência indígena, o macarrão dos italianos, o munguzá doce, que nós curitibanos nos conhecemos como canjica, que é um prato africano, o yakisoba, que é um prato chinês, mas que foi mais difundido pelos japoneses, a bacalhoada, que é um prato português, o acarajé, que é um prato africano, mandioca cozida, que veio dos indígenas, e a esfirra, que é um prato asiático dos árabes, certo? Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 19. E o tema de hoje, grupos de convívio, familiares, escolares e da comunidade. Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 19, História, grupos de convívio. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Para começar essa aula, a Vivi veio contar um pouquinho para nós como foi o final de semana dela. Vamos ver? No sábado de manhã, me reuni com os meus colegas de escola. Teve festa junina na escola, mas não foi presencialmente, tudo com o auxílio da internet. No sábado à tarde, fiz uma videoaula de dança com as minhas amigas. Acompanhamos a aula, cada uma em sua casa. Foi muito legal. No domingo, almocei com a minha família. Até cozinhamos juntos e conversamos muito. No domingo à tarde, conversei com meus amigos, mas não foi pessoalmente. Utilizamos uma videochamada. Foi bom reencontrá-los. Então a Vivi contou um pouquinho do seu fim de semana, do sábado e domingo. O que ela fez no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo de manhã, que ela cozinhou com a família, almoçou com a família, e o que ela fez à tarde. Mas você percebeu uma coisa? Você percebeu que a Vivi se reuniu com outras pessoas? Percebeu isso? Chamamos isso de grupo de convívio. E cada grupo possui características e interesses próprios. Por exemplo, o grupo da escola, que ela se reuniu para fazer a festa junina, é um grupo de convívio educativo. No grupo das amigas de dança,
O interesse é aprender a dançar um estilo de dança, ou às vezes até mais que um. O grupo familiar é um grupo que nós nos reunimos e o interesse é o cuidado de um com o outro. E o grupo da amizade? Os amigos, o interesse é conversar, bater papo, trocar ideias, certo? Olha o recadinho que a Vivi trouxe para nós. Ninguém pode viver sozinho, afastado ou isolado de outras pessoas. As pessoas vivem em grupos de convívios, também chamados de grupos sociais ou em comunidades. Então, nós somos seres sociais. Nós precisamos da cooperação, da ajuda, interagir, conversar e até aprender com as outras pessoas. Mas eu falei no começo da aula que o nosso tema era grupos de convívio, grupos sociais e comunidades. Esses conceitos são bem parecidos. Nós vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre grupos de convívios ou grupos sociais. A Vivi veio nos dizer o que ela pensa que é um grupo social. Vamos ver? Grupos sociais é um conjunto de indivíduos que têm o mesmo interesse em comum. Pessoas que convivem, se unem por um interesse em comum. Opa, nós já vimos sobre grupos sociais, grupos de convívio em outras aulas. Vamos recordar? Lembra dessa imagem? São os grupos sociais da Vivi. Ela tem o grupo social familiar, que é o nosso primeiro grupo de convívio, onde o interesse, como eu já falei, é conviver um com os outros, com os parentes e até com aqueles amigos que a gente gosta tanto que acaba fazendo parte da família. O interesse também é cuidar um do outro. A Vivi também tem o grupo social escolar, que o interesse é estudar, aprender, certo? E a Vivi também participa de um grupo social religioso, que é quem frequenta um local sagrado e se reúne com o interesse de orar, de trocar ideias sobre a sua fé. Certo? E ela também está aprendendo algo novo, está aprendendo a tocar um instrumento, que é um grupo de aprendizagem, um grupo educativo, certo? E o interesse? Aprender a tocar esse instrumento. E nas outras aulas eu também falei dos grupos sociais que eu faço parte. Coloquei alguns ali, às vezes tem muito mais. Então, o primeiro grupo social é a família, onde convivemos então com parentes, com amigos. Depois temos o grupo social do trabalho, que no meu caso é um grupo de professores e professoras. E o nosso maior interesse é ensinar e que você aprenda. Tenho também o grupo social da faculdade, onde eu estudo e estou aprendendo muitas coisas novas. E também tenho o grupo social dos meus amigos, aqueles que eu digo que o nosso interesse é fazer o dia do outro mais feliz, porque como é bom encontrar os amigos, conversar, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Para reconhecer alguns grupos de convívio, vamos fazer uma atividade? Combine os pares. Então tem ali algumas fichas escritas e também alguns desenhos. O que está escrito? Escolar, vizinhos, amigos, familiar e religioso. Então, esses são grupos de convívio, são grupos sociais. E embaixo tem a imagem. Eu vou dar um tempo para você combinar os pares, certo?
daí, já conseguiu combinar os pares? Vamos ver se você fez corretamente. Grupo social escolar. Combinou esses dois pares? Se combinou, acertou. Grupo social dos vizinhos. Também fez certo? Ah, assim que eu gosto. Grupo social dos amigos. Grupo social familiar. E o último, o grupo social religioso. Fez certinho? Combinou os pares aí? Agora você vai fazer uma outra atividade. Desenhe ou escreva os grupos sociais que você faz parte. Eu mostrei os grupos sociais da Vivi, mostrei os grupos sociais que eu faço parte. Agora é a sua vez. Você vai desenhar ou escrever. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
já desenhou os grupos sociais que você faz parte? E a Vivi percebeu uma coisa bem importante sobre os grupos de convívios e sociais. É no grupo que aprendemos a conviver com as pessoas. Eu acho que a família é um dos grupos sociais mais importantes. Nela aprendemos nossa língua, nossos costumes, nossa religião, obtemos comida, roupa, água, cuidados de higiene e saúde. E você já pensou tudo que você aprendeu com a sua família? Bastante coisas. Pense de você quando você era pequenininho, que você não sabia andar, não sabia comer sozinho, se não fosse alguém da sua família ajudar. Então, nós vamos fazer uma atividade em homenagem à nossa família. Colhe uma foto da sua família e pense todas as coisas importantes que aprendeu com eles. Se quiser, pode escrever e desenhar. Então, você vai colocar a foto. Se não tiver a foto, pode fazer um desenho, certo? E você vai pensar tudo que aprendeu com eles. Se você quiser, você também pode escrever ou desenhar o que aprendeu com a sua família. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então já terminou sua atividade? Se não terminou agora, termine depois. O importante é fazer toda a atividade. E a Vivi percebeu outra coisa também, bem importante. Embora um grupo possua interesses comuns e atividades afins, as pessoas que participam são diferentes. E essas diferenças são marcantes em qualquer grupo. Por isso, nem sempre as pessoas cooperam umas com as outras. Às vezes elas brigam e magoam os outros. Em um grupo social, as pessoas, apesar de ter muito interesse em comum, elas também são diferentes. Um grupo social pode ser formado por pessoas de idades diferentes, de pensamentos até diferentes, até de aspectos físicos. Se é mais alto, mais baixo, mais magrinho, mais gordinho. O importante é o respeito pelos outros. E nós vamos brincar de curtir e não curtir. E o tema vai ser o grupo de convívio. E nós vamos falar de coisas que são legais e outras não. E você vai fazer aí se curtiu e se não curtiu, certo? Ajudar os idosos. Você curte isso ou não curte? Ó a mãozinha da Vivi ali. Ela diz que curte. É nosso dever ajudar as pessoas mais velhas. E um conselho que sempre ouvi da minha mãe: respeite os mais velhos. Você vai crescer e vai ficar velho um dia. E a gente gosta de ser respeitado. Se a gente gosta de ser respeitado, eu também tenho que respeitar. E no grupo de convívio, por exemplo, o grupo de convívio familiar tem pessoas mais idosas. Pensa no vô, na avó. Então, temos que ajudar sim. Outro. Isso daí, você curte ou não curte? Eu vou pensar aqui, ó. Briga em qualquer grupo de convívio social não é legal. E ó a mãozinha da Vivi ali, dizendo que não curte. Na aula até falamos que um grupo tem pessoas diferentes. Se são diferentes, também possuem opiniões diferentes. E nós temos que aprender que não pensamos iguais. Podemos até discordar, mas isso não quer dizer que temos que brigar fisicamente. Se as pessoas ficam estressadas e brigam, não é legal. Vamos aprender a respeitar o outro. E esse outro? Você curte ou não curte ajudar sua família? O trabalho colaborativo. Olha, Vivi colocou ali que ela curte. O que é trabalho colaborativo? Todos colaborarem para deixar a casa organizada, limpa, bem cuidada. Eu já vi gente que pensa assim: quem faz isso na casa é a mãe, é a mulher, ela que tem que fazer tudo na casa. Se todo mundo vive na casa, se todo mundo come, se todo mundo suja também, por que não todo mundo ajudar, colaborar? E eu penso que um ajudando o outro vai ter mais tempo livre, de sobra, né? E esse tempo a gente pode aproveitar de outras maneiras.
conversando, brincando, assistindo um filme. Muito legal, certo? E esse outro? Você curte ou não curte? Gritar, bravo, querendo ser superior aos outros? E ainda quem grita às vezes xinga, ofende as outras pessoas. Ó a mãozinha da Vivi. Não curte. Gritar não é legal. Só pode ser legal se for para gritar de felicidade, de alegria, para comemorar alguma coisa, certo? E esse daqui? Nessa imagem a gente vê dois amigos ajudando a limpar a praia, juntando o lixo numa praia. Você curte ou não curte esse tipo de ajuda? Olha, a Vivi já falou que ela curte. Cuidar da natureza, preservar o meio ambiente. Isso é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos nós, seres vivos. Temos que lembrar que só conseguimos sobreviver graças à natureza. E esse tipo de grupos sociais que se reúnem para ajudar um ao outro, isso é muito legal. E esse daqui? Quem não gosta de torcer para algum time, para algum atleta, né? Quando eles ganham é aquela festa. Mas tem gente que não sabe perder e já parte para a briga. Isso você curte ou não curte? A Vivi já está ali dizendo que não curte. Como já falamos, a briga é uma falta de respeito. E esse outro? Pesquisar, estar junto com um amigo para aprender mais. Você curte ou não curte? A Vivi já colocou que curte, que é bem legal você ter amigos que têm os mesmos interesses que o seu. E esse outro? Briga dentro de casa, no grupo de convívio familiar. Isso não é legal. A Vivi já colocou ali, que não curte. E esse outro? Uma criança desanimada, né? Eu sei que não é fácil estudar em casa. É muito melhor e muito mais legal estar com a professora pertinho, com os amigos. Mas quando a gente estuda desanimado, pode ser em casa ou até na escola, a gente aprende bem menos. Então, isso não é legal. Vamos pensar que é um momento que nós estamos vivendo, que logo, logo iremos voltar para a escola, certo? Agora, se for para estudar com ânimo, com disposição, tudo fica melhor. E esse daí, curte ou não curte? A Vivi curte e curte muito. E agora nós vamos fazer uma atividade, certo? Vamos fazer o quadro de convívio dos grupos. No grupo familiar, escolar e esportivo. Você vai escrever o que é bom e o que não é bom. Use ali o seu caderno, a sua folha e a régua para fazer o quadro. Eu vou dar um tempo para você fazer.
E daí já terminou? Se não terminou agora, pode terminar depois. Eu vou corrigir com as ideias que eu tive. É claro que a sua pode ser diferente da minha. E quem sabe o que eu falei vai ajudar até você responder aquilo que você não soube, certo? Então vamos lá. Para o grupo familiar, o que é bom? Respeitar os familiares. O que não é bom? Brigar com os irmãos. É claro, quem tem irmãos, né? Tem gente que não tem irmãos, mas brigar nunca é legal. No grupo escolar, estudar e aprender. Isso é bem legal. O que não é bom? Xingar os colegas. Isso eu nunca gostei. Não só os colegas, mas qualquer pessoa. Não é legal. No grupo esportivo, o que é bom? Incentivar os atletas. E o que não é bom? Maltratar o time adversário. E como eu falei, a minha ideia pode ser diferente da sua. Não quer dizer que a sua está errada, não. Mas temos grupos sociais diferentes, que têm pessoas diferentes e pensamentos diferentes. O importante é respeitar. E a nossa aula terminou. Vamos continuar falando sobre esse tema na outra aula. Se cuidem!